E essa semana nós vamos estudar os animais. Dentro da ideia da diversidade de vida na Terra, nós vamos trabalhar agora o reino animal. Organiza teu material, tuas ideias para coletar as informações que nós vamos passar nessa videoaula a partir de agora. O objetivo da aula dessa semana é estudar os animais desde a sua origem, evolução e as características gerais de todos os animais, assim como analisar critérios que nós podemos julgar importantes para classificar os animais, desde o seu tipo de célula, número de célula, a forma como ele obtém o alimento, que é a nutrição, a formação do seu organismo, a reprodução, os filos e grupos e classes que cada animal pertence, assim como também entender a importância desses seres para o nosso planeta Terra e para a nossa vida no nosso cotidiano. Então espero que vocês estejam preparados. Bons estudos! Entender a origem e a evolução dos animais foi e ainda é um dos desafios da ciência. Alguns organismos hoje considerados animais não eram assim classificados no passado. Anemas do mar, por exemplo, possuem semelhança bem superficial com plantas e por isso muitos a chamam de flores das pedras. O destaque para esse animal, no entanto, evidencia uma das características surgidas na evolução animal e que foi importante no modo como esses organismos passaram a obter alimento, a boca, que se abre para uma cavidade onde ocorre a digestão. Então, pense nessa ideia para você entender a origem e a evolução das características dos animais. Uma cavidade, uma boca originada em alguns seres vivos. Cerca de 1.300.000 espécies recentes estão classificadas no reino Animalia. Pode chamar de animal, animalia, metazoa, metazoários. Esse número é maior que a soma das espécies atuais e conhecidas que pertencem a todos os reinos que nós já estudamos até aqui, todos os grupos de seres vivos. Muitas espécies ainda serão descobertas, tanto no reino animal, como nos demais grupos que estudamos. Conhecer essa diversidade, entender as relações evolutivas entre os diferentes grupos é um desafio enorme ainda para a biologia. O ramo da biologia que estuda os animais é a zoologia, estudo da fauna. Zoa quer dizer animal e logia é estudo. Informalmente, os animais podem ser divididos em dois grandes grupos, os invertebrados e os vertebrados. Invertebrados que não apresentam vértebras e vertebrados os que apresentam. Os invertebrados, claro, representam cerca de 95% da diversidade animal, enquanto os vertebrados um grupo bem menor. Porém, essa divisão é informal, ela é tradicional na zoologia, mas ela não reflete a ideia evolutiva entre os animais, como veremos ao longo deste assunto, deste capítulo. Nele vamos comentar características gerais dos animais e uma das hipóteses de relações evolutivas. As relações filogenéticas entre os cerca de 35 filos de animais reconhecidos atualmente ainda envolvem vários pontos de polêmica entre os especialistas. Dirigiremos nosso estudo a apenas 9 desses filos. Na imagem aí à direita, chamada de cladograma, está esquematizada uma das hipóteses mais aceitas da relação filogenética entre os 9 filos animais que estudaremos. Para ser construído, foram consideradas informações sobre embriologia, anatomia e os dados de análise moleculares, que são aqueles que comparam informações genéticas entre espécies. Os dados de embriologia e de anatomia são bem mais importantes para entender a evolução animal e estão citados nesse ramo, nessa área da cladograma que estudaremos em evolução próximo ano na terceira série. Por enquanto, vamos nos ater a entender o tipo de célula, que é eucariótica, a quantidade de células que, por eles serem pluricelulares, com exceção apenas da esponja, né, a multicelularidade, por isso esse termo, mas como eles têm muitas células, então chamamos de multicelulares ou pluricelulares, a questão da obtenção do alimento heterótrofos,
A grande diversidade está dentro dessa diversidade de características que eles possuem, né? Desde animais invertebrados a vertebrados e uma possível origem dos protistas flagelados heterótrofos que nós estudamos anteriormente. Então eu convido vocês agora a aprender um pouco mais sobre os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e os cordados, que estão inclusos peixes, anfíbios, répteis, aves e nós mamíferos. Para detalhar melhor essa classificação em dois grandes grupos de invertebrados, aí você tem animais que não possuem esqueleto ósseo ou cartilaginoso e vértebras, e vertebrados posteriormente. Vamos primeiro ver quem são os filos de invertebrados. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Os vertebrados já são os animais que apresentam esqueleto ósseo, cartilaginoso e vértebras. E aí nós temos o filo dos cordados. Quais são as classes? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A formação do organismo nesses seres só é possível devido à sua pluricelularidade. Para entender melhor essa diversidade celular que existe nos animais, vamos estudar os 5 níveis de organização celular do corpo dos animais. Primeiro nível de organização são as células. Elas diferenciam-se e agrupam-se formando tecidos, pois juntas vão desempenhar funções específicas no organismo. Por exemplo, células de neurônio que vão formar uma parte do tecido nervoso, hemácias que vão formar o sistema sanguíneo. De células, vamos para o segundo nível de organização, que são os tecidos, como eu já falei para vocês, onde as células encontram-se agrupadas. O tecido epitelial, por exemplo, tem um agrupamento de células que formam o tecido epitelial, que futuramente formará um órgão, a pele. Outro exemplo é o tecido conjuntivo. Conjuntivo por reunir o conjunto de 4 tecidos principais, muscular e depois o nervoso. O terceiro nível de organização são os órgãos. Aí ocorre a união dos tecidos. No estômago, eu tenho que unir o tecido epitelial com o tecido muscular. A pele, eu tenho que unir o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, que é onde reúne o conjunto de cartilagem, sangue, ossos e a parte de adiposo. Coração, para você ter uma ideia, tecido epitelial e muscular. Estamos agora no 4º nível de organização, que são os sistemas. Todos os animais têm sistemas de organização no seu corpo, onde a união de órgãos prevalece e o conjunto desempenham as mesmas funções. Então, eu tenho vários órgãos que em conjunto vão desempenhar as mesmas funções. Órgãos unidos, por exemplo, o sistema digestório. Vamos entender na anatomia humana, no 4º bimestre, que ele vai de boca a ânus. O cardiovascular é a união de coração com vasos e o sangue. O respiratório, das vias respiratórias até o gás chegar no pulmão e retornar para o meio externo. E assim funciona também o urinário, o nervoso, então o conjunto de órgãos desempenhando a mesma função. E por fim, o 5º nível de organização, e por que não dizer o mais complexo, aí você tem um conjunto de sistemas que forma todo o organismo. Para você entender melhor, nós vamos trabalhar posteriormente, como eu já falei, o organismo humano. Só para entender a ideia de formação de um organismo, já puxando para o lado do corpo humano, você tem aí, da direita para a esquerda, à sua direita, a primeira imagem, uma célula do tipo muscular, que a união de células musculares vão formar o quê? O tecido muscular. Esse tecido muscular, propriamente junto com outro tecido epitelial, vai formar o quê? O órgão coração. O órgão coração, junto com
outros órgãos, por exemplo, como os vasos, artérias, veias, os capilares, os vasos sanguíneos e o sangue formam todo o sistema circulatório e o que chamamos de sistemas de órgãos. E aí eu estou falando só do sistema cardiovascular para poder formar o organismo, e o organismo humano ele tem outros diversos sistemas que trabalham com células, tecidos, órgãos, desempenhando cada um a sua função. É isso aí, meus alunos. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte de introdução ao reino animal. Essa semana nós vimos tudo que se detalha sobre a origem, as características principais, a divisão em vertebrados e vertebrados, os 9 filos que existem a serem estudados com informações bem detalhadas. E a partir de agora, nós vamos iniciar uma série de estudos dirigidos. Então acompanhe as orientações e bons estudos. Um forte abraço do professor Clívio.